Então, beleza? E aí, pessoas? Muita gente tem me perguntado como é que configura o ADBC do Proteus. Mas antes de configurar o ADBC do Proteus, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura do Proteus. E para isso eu vou ter que desenhar um pouquinho. A estrutura do Proteus é basicamente assim. Aqui é o Proteus, app server. Não, Smart Client. Aí aqui tem o app server que se comunica com o Smart Client. E aqui tem o DB Access, que vai ser o foco desse vídeo. E aqui tem o banco de dados. Ou no caso do SQL Server, bando de dados. Sacanagem. MSO, banco de dados. Para o Proteus, esse banco de dados aqui pode ser SQL Server, Oracle, DB2, tem uma galera. Eu hoje estou de microfone de chapeuzinho de aniversário. Porque se eu botar o fone para baixo, aí minha voz fica sumida. Aí aqui eu consigo falar direitinho e dá para ouvir. Então, beleza. O que acontece aqui nessa brincadeira? Quando você faz uma requisição do Smart Client, ela vai para o App Server, do App Server ela vai para o DB Access e do DB Access vai para o banco de dados, beleza? O banco de dados ele é composto do SGBD, o próprio banco de dados, o arquivo do banco de dados onde tem toda a estrutura do banco do Proteus e tem o driver de comunicação. Esse driver de comunicação ele se comunica, vamos botar aqui, cliente, servidor. A gente tem o servidor, foi meio esquisito isso. E desse lado aqui a gente tem o cliente. Deixa eu entender o que é isso. Cliente, beleza? Então o que acontece? Quando o DB Access se comunica com o banco de dados, na verdade, quem está se comunicando é o cliente com o servidor. O cliente do banco de dados com o servidor do banco de dados. No SQL Server, por exemplo, esse cliente ele é configurado no ODBC. No Oracle tem um cara chamado TNS que fica um TNS no server, que é o listener, e tem um TNS no client, que é o TNS client. Então, o ADBC é a forma de configuração do SQL Server com o banco de dados MS SQL Server. E o TNS é a forma de configurar o cliente do Oracle com o listener do Oracle. Tá meio embolado aqui, mas deu para entender, né? Então aqui a gente tem esses dois carinhas aqui. E aqui a gente tem esses dois carinhas aqui. Beleza? Então, beleza. Então quando eu estou configurando um banco de dados, eu configuro a minha instância bonitinha aqui. Aqui eu vou fazer um balãozinho. Aqui eu vou ter o meu P12 TST, que vai ser o meu banco de dados, beleza? Ele fica dentro do meu SGBD e é aqui que entram as tabelinhas, CT2 e etc, né? Todas as tabelinhas estão aqui dentro do meu bando de dados. Aqui eu tenho a interface de comunicação do SGBD, que quando o banco de dados está em outra máquina, pode ser pela porta 1522 aí do Oracle ou 1433 do SQL Server.
Esse cara aqui vai ficar escutando as requisições que vêm do cliente do banco de dados. O cliente do banco de dados, como eu disse, no SQL Server é o ODBC. E no SQL Server a gente tem uma complicação que é o motivo da dúvida da maioria dos analistas. 32 bits e tem o ODBC 64 bits. Qual é a diferença desse cara? Muito simples. Se eu tenho um cliente 32 bits, eu só vou conseguir comunicar com o DB Access que seja 32 bits. Então, o DB Access eu também tenho duas versões, 32 bits e 64 bits. Beleza? Então eu tenho DBX 32, DBX 64. Se eu for comunicar com o ODBC 32, eu tenho que usar quem? O DB Access 32. Beleza? Se eu for comunicar o ODBC com o DB Access 64, eu tenho que utilizar, logicamente, o 64. Então, é simples demais. Só que o que acontece? A Microsoft ela deu uma pegadinha na gente. Quando a gente vem aqui no Windows, esse Windows aqui é um Windows 64. Normalmente a gente vai fazer isso nos servidores, né? Mas vamos testar aqui nesse meu desktop para vocês verem qual é a confusão que acontece. Existe uma pasta chamada WOW64 em todo o sistema Windows 64, seja ele server ou Windows 10, 8, etc. Você entra nesse cara e procura aqui pelo ODBC. E olha o que tem aqui, um ODBC 32 dentro da 64. Olha que estranho. Fonte de dados ODBC 32 bits. Ué, mas ele não está na pasta sys64? É, tá. Foi essa a trollagem da Microsoft que ela fez com a gente. E se eu for na pasta System32? O que eu acho? Vamos procurar ODBC. Eu abro o ODBC e olha aqui, o ODBC 64. Que estranho, né? É, a Microsoft fazendo das suas. Ferrou geral, né? Então, qual é a melhor forma de configurar corretamente o ODBC para o DB Access 64 ou 32? Você vem aqui no menu iniciar e escreve ODBC. Ops. ODBC. E aí, ó, olha que beleza. ODBC 32, ODBC 64. Agora é só escolher qual que você quer. E aí conferir aqui na barra de título 64 bits. Certo? E aqui a gente vai criar todos os nossos acessos. E aqui, ó, para ficar legal, para ficar bem elucidativo, tem aqui plataforma 64 ou no outro lá vai estar plataforma 32. Lembrando que eu só consigo remover ou adicionar fontes de dados no ODBC que eu estiver com a arquitetura aqui. Então, no 64 eu só vou conseguir adicionar ou remover os 64. No 32 eu só vou conseguir adicionar ou remover os 32, beleza? Então vamos lá na nossa estruturazinha toda rabiscada. Vamos abrir aqui o meu DB Access. Qual é o meu DB Access? Ah, como é que eu sei que ele é o DB Access 6432? Muito simples. Está escrito aqui no nome do binário. Ah, tá beleza, mas digamos que não esteja escrito no nome do binário. Eu venho aqui no binário, crio um atalho desse cara, venho aqui, botão direito, propriedades, vou lá e menos console e abro ele. Ó, ele está iniciado, beleza. E aqui tem alguma informação de que ele é 3264? Não. Que legal, então não dá para saber. Até poderia tirar algumas conclusões por aqui, mas quando a gente abre o monitor,
e acessa ao DB Access que a gente levantou. Esse aqui ele está funcionando na porta padrão 7890. Como é que eu sei? Pelo arquivo dbaccess.ini. Que aqui está bagunçado. Vamos abrir no Notepad++. Port 7890. Beleza? Se não tiver porte nada aqui também, ele usa a porte padrão. Qual é a porte padrão? 7890. Então beleza. Eu tenho aqui o DB Access 4.2, só que isso daqui não quer dizer nada. O que eu preciso verificar é a build. A build é 2017-0202, 2017-0626. Já tem uma nova, inclusive. E aqui também não está dizendo se ele é 32 ou 64 bits. Mas se eu clicar aqui em ajuda sobre, eu vou ter aqui informação. Ó. Esse daqui é a versão do meu DB Monitor, que nesse caso aqui, pelo que tudo indica, ele sempre vai ser 32 bits, mas isso não importa porque é só a versão do monitor, não é a versão do server. E aqui eu tenho esse monitor, ele está conectado ao localhost 7890, build tal, que é a mesma build que está escrito aqui, on o INT x64. Ah, beleza, então eu já sei que esse DB Access aqui é 64. Se esse DB Access é 64, eu tenho que criar o DBC 32? Claro que não. Tenho que criar o DBC 64. Então eu tenho que vir aqui no meu menu iniciar, digitar o DBC e eu vou escolher fonte de dados 32, não, 64. Abriu e aqui eu vou configurar o meu banco de dados. Então digamos que eu criei aqui um banco de dados que eu acho que é o único que eu tenho nessa máquina. P11 TST, apontando para o meu servidor como um servidor é na minha própria máquina, local, host. Avanço, boto aqui a senha do meu usuário e a password infalível e que ninguém conhece. Venho aqui em Change Default Database. É sempre importante marcar essa opção porque você cria um usuário lá e normalmente você não atrela ele a um banco de dados específicos. Então eu marco aqui o Change Default Database daquele usuário e eu vou escolher na mão qual é o banco que ele vai referenciar no ODBC. Feito isso, eu avanço aqui para a forma e concluo. Quando eu concluo, dou aquela testada básica, teste completo do desafio, ok. Pronto, está configurado aqui o meu ODBC apontando para o P11TST64. Bonitinho. Beleza? Feito isso, eu tenho que configurar aqui no meu configurações. Finge que não existe. Eu tenho que criar aqui um novo P11TST. Ok? E botar a senha, siga, salvar. Quando eu boto aqui, embora aqui esteja ambiente, o correto deveria ser alias, eu boto aqui P11TST, o DB Access 64 vai procurar na lista de ODB6 DNS de sistema quem é o cara correspondente a esse daqui. E ele vai achar o cara correspondente, vai validar com o usuário e senha, e quando eu fizer o meu teste, P11TST, lembrando que aqui pode ser maiúsculo ou minúsculo, não importa, ele vai testar, deu conexão ok. Se você for ver aqui no console, ó, ele tentou lá conectar no servidor, viu qual é o collection que está, qual é o nome do servidor, dados, nome do banco de dados, source name que ele vai procurar, algumas informações que me informam que ele conseguiu conectar corretamente no banco de dados. Se tiver qualquer problema, eu venho aqui em mensagens, vou lá embaixo e procuro qual é o problema. O único problema que tem aqui é que eu não tenho servidor de licença, que realmente eu não tenho. Beleza? Erros mais comuns. O caboclo vai, seleciona aqui e bota a senha errada. Não vai funcionar. E aí vai dar conexão aqui. Quer ver? Vamos lá, botar uma senha qualquer aqui. E salvo. Venho aqui no assistente e vou validar a conexão.
P11 TST. Lembrando que aqui não é case sensitive. Finalizar. Opa! Falha de conexão, erro menos 35. Esse erro menos 35 é erro de acesso. DB Access não conseguiu acessar o banco de dados. Tem vários motivos para esse erro aqui, mas nesse caso a gente viu que eu botei a senha errada. Aí eu venho aqui em mensagens, vou lá para o finalzinho e olha aqui o que ele me informa. Logon fail for user SIGA. Então, a mensagem está bem autoexplicativa. Eu venho aqui e simplesmente a corrijo. Salvo. Vou lá. De novo, P11 TST. Olha que bonito, conexão ok. Beleza? Se eu configuro um ODBC 64 apontando para um ODBC, desculpa, se eu configuro um DB Access 64 apontando para o ODBC 32, ele vai entrar na lista do meu ODBC 32 e vai fazer o seguinte, ó. Eu bato aqui P11 TST. É plataforma 32? Não, não é. Então ele vai dar erro. Se eu clicar aqui, criar mais um, ele vai tentar achar nessa lista. Através da plataforma 64 não vai achar só um driver na 32 e não vai conseguir inicializar esse driver e não vai funcionar. Então por isso que é importante estar atento para essas configurações. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Legal isso aqui, né? Vai estar tudo rabiscado. E tchau.